Depois que inventaram a ideia de enxerto em árvores, pode ser que haja vários tipos de videira por aí. Porém, a Bíblia Sagrada diz no livro de João, capítulo de número 15, que só uma é a videira verdadeira, e essa chama-se Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem? Irmãos e irmãs, família, tudo bem? Espero que sim. Queridos, hoje é dia 4 de abril de 2025. Nós estaremos estudando hoje mais uma vez o nosso devocional diário da AD Holiness. E o tema de hoje é Jesus, a videira verdadeira. A história de hoje quem conta para nós é Will Coller. Ele disse que ele adotou um gatinho, um pequeno gato, como adoção, né? Ele adotou em um local, um abrigo, ele adotou e lá ele recebeu umas informações de como ele deveria tratar aquele gatinho que ele estava recebendo adotado. E disseram para ele, olha, você tem que colocar a água e o alimento em determinados local para que aquele gato se acostume e ele entenda que naquela casa tem comida e tem água para ele. E ele olhando para a comida e a água, a alimentação que ele vai ter dentro daquela casa, ele vai ter um entendimento de que aquela casa também lhe pertence. E mesmo que aquele gato saia da sua casa e vá para outras casas, ele vai voltar, porque no entendimento dele, ele diz, a minha casa é ali e na minha casa tem alimento. Assim também teve um escritor, um comentarista, que ele comenta o livro de João, capítulo de número 15, onde Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo. Estejam em mim que eu estarei em vós. Ele trouxe esse comentário dizendo que Jesus estava dizendo, olha, more em mim e eu moro em você. Viva em mim e eu vivo em você. Né? Esteja em mim e eu esteja em você. More em mim que eu faço em você morada. Eu achei bem interessante esse texto bíblico. Aí uma pergunta para nós. E você está na videira verdadeira? Você está em Cristo? Você está na videira verdadeira? Porque a Bíblia Sagrada diz que o Pai, Deus, é o lavrador. E toda árvore que não estiver nele e não dá fruto, esse vai ser cortado e lançado fora. Então precisamos ter cuidado. Chegamos aí no Antigo Testamento, finalizamos ontem o livro de Juízes. Irmãos, o livro de Juízes, ele me fez chorar, ele me fez ter raiva de situações que aconteceram ali no livro de Juízes. Ele me fez dar risada. A Bíblia Sagrada é um livro fantástico, é um livro dos livros. E agora nós chegamos no livro de Ruth, que eu já vou dizer um comentário meu, um pensamento meu. O livro de Ruth deveria ter o nome de Noemi, até porque Ruth não era israelita, Ruth era moabita, né? Então ali está a história tanto de Noemi quanto de Ruth. Mas o que acho interessante é por que escolher o nome de Ruth, uma moabita? Porque simplesmente ela aceitou a fé nesse Deus tão poderoso, que é o Deus de Isaac, Jacó, Abraão, que é o Deus de Israel. Né? Ela aceitou a fé nesse Deus, aceitou ser chamado pelo povo de Deus, né? De filha de Deus. Então, o livro chama aí pelo seu nome. Hoje nós vamos meditar em rápidas palavras no capítulo 1, 2, 3, 4. Afinal, no livro de Ruth completo, o livro de Ruth, quando eu li hoje, eu vou dizer uma coisa para você. Eu chorei. Chorei de emoção. Que livro lindo, que livro gostoso de ler. Ele começa no capítulo número 1 falando da história de um homem chamado Elimeleque. Elimeleque morava na cidade de Belém. Naquela época veio uma grande fome na cidade de Belém. Elimeleque pega a sua esposa, chamada Noemi, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e eles se mudam para a terra dos Moabitas. E naquela terra dos Moabitas, pouco tempo depois, aquele homem, que era um homem rico, era um homem abastado, a sua esposa também, Noemi, tanto que o nome de Noemi quer dizer fartura, alguém farto, né? Fazia jus ao seu nome, e a Bíblia diz que eles vão lá para Moabe, e depois de algum tempo Elimeleque morre. Porém, depois que Elimeleque morre, ninguém sabe se antes ou depois, a Bíblia diz que os 2 filhos casam-se. Um casa com uma mulher chamada Ofra e o outro casa-se com uma mulher chamada Ruth. Passando-se tempos depois, os 2 jovens casados morrem também, deixando aí Noemi, que era mamãe viúva, agora Ofra viúva, e deixando também a Ruth viúva. 3 viúvas, sem
eira nem beira. Mas de repente chega uma mensagem para Noemi dizendo que lá em Belém agora tem pão, agora tem alimento, agora tem comida. Ela diz: eu vou voltar para minha terra. E quando ela volta para sua terra, a Bíblia diz que as duas noras vão atrás dela. E ela diz: olha, minhas noras, é melhor vocês voltar, eu não tenho mais filho. E mesmo se eu fosse casar de novo e fosse ter um filho, vocês esperariam esse filho casar para vocês depois casar com ele? Com certeza não. Então volte para casa da sua mãe. E ela disse: não, para onde você for a gente vai. E ela vai andando rumo a Belém. E mais uma vez ela insiste: ô minhas filhas, voltem para casa dos seus pais. Vocês não sabem, eu já sou velha e não tenho mais o que dar para vocês. Aí a Ofra entende, dá um beijo nela e volta. Quando eu vi que a Ofra voltou, eu até coloquei aqui no meu rascunho. A história de Ofra, no livro dos livros, termina aí. Deus não tem prazer com aqueles que retrocedem, com aqueles que voltam atrás. Ah, pastor, mas ela deveria ir? Sim, deveria ir. Porque Moabita, né, se via um Deus que não é Deus. Né? Moabita tinha uma dificuldade. Você vai entender mais na frente aí. Né? A Bíblia diz que Ruth diz: não, minha sogra, agora se ela voltou, eu não volto. Porque o teu povo, olha aí, a conversão como acontece. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, a tua terra é minha terra. Onde tu colocar a planta do teu pé, eu vou estar lá também com você. Eu juro por Deus que eu não vou me separar de você. Só tem uma coisa que me faz separar de você: a morte. Eita, que nora, né? Que amor, que lindo. Ontem eu falei: que sogro, que sogrão, né? Falando do homem lá que veio e ficou na casa do sogro. O sogro dizia: fica até amanhã, no livro do Juízes, capítulo 19. Vale a pena ler também, tá? Mas vamos para frente. Vamos lá, Noemi chega aí com a sua nora Ruth em Belém. E quando ela chega em Belém, alguém diz assim: é Noemi mesmo? É aquela graciosa, cheia de graça, cheia de bênção, é Noemi? E ela diz: se não me chameis de Noemi, me chamei de Mara, porque Deus, olha o que ela fala, a teologia dela: Deus virou as costas para mim. Que teologia, né? Há muitas pessoas que têm esse pensamento. Na verdade, houve uma provação, ela não conseguiu a prova, foi embora para Moab e lá aconteceu toda aquela tragédia. Perde o marido e perde os seus 2 filhos. Às vezes, sair de um lugar sem a direção de Deus, sem buscar a direção de Deus, pode trazer em prejuízo. Aí agora vamos para o capítulo de número 2. Eu vou deixar até esses comentários para trás. Mas quando eu li o capítulo de número 2, eu chorei, vendo como Deus é bondoso. Noemi chega e Ruth diz: Ruth, minha filha. Eu vou parar um pouco aqui. Ruth diz para Noemi: minha sogra, eu vou ali no campo, eu vou colher alguns trigos, eu vou colher ali alguma coisa para a gente comer. E a Bíblia diz que ela vai, e ela vai colhendo lá no campo. Enquanto ela colhe no campo, o campo que ela colhia, ela nem sabia, era o campo de um homem chamado Boaz. Daqui a pouco o Boaz chega e eu vi como o Boaz era crente. E a Bíblia diz que ele chega lá e diz: a paz do Senhor seja convosco. Era assim mais ou menos, né? Shalom Adonai, velai. Aí os servos dele diziam assim: que Deus te abençoe, Boaz. E ela viu lá, né, Ruth, né? Aí a Bíblia diz que Boaz pergunta: quem é aquela jovem? Ele disse: é Ruth, a sogra de Noemi. Noemi voltou e trouxe a sogra dele. Aí ele disse: olha, tratem ela bem, cuidado, não jogue alguns desafios para ela, não abusem dela, deixe ela colher onde ela quiser, até se ela quiser pegar dos feixes, deixe ela. E isso, irmão, eu vi um homem tão crente, tão abençoador na vida de Boaz, sem interesse nenhum por ela. A Bíblia diz que ele chega lá e diz: minha filha, paz seja convosco, olha, você pode trabalhar aí sossegada, pode colher, eu já dei ordem aos homens para não lhe molestar, para não abusar você. Olha, quando terminar aí, você querendo alimento, você pode comer ali com a gente. Olha, você querendo tomar água, pode tomar água do que o moço tirou. E outra, é melhor você colher aqui no meu campo do que colher no campo de outro homem. Que homem tremendo, que homem abençoado, que homem de Deus. Então, irmão, quando eu ouvi isso, quando eu li, mais uma vez eu chorei, sabe?
E quando termina aquele dia, ela vai lá e no capítulo 2 ainda, né, termina, ela volta para casa com 20 quilos de grãos e dá para a sogra. A sogra diz: minha filha, onde foi isso? Ela disse: olha, foi no campo de um homem chamado Boaz. Aí Ruth disse, aí Noemi disse: Boaz eita, Boaz é um dos nossos remidores. Eita, glória a Deus. Deus, ele nos direciona, irmãos, muitas vezes para o lugar correto. Quando estamos na direção de Deus, assim como Ruth estava na direção de Deus. Por que Ruth estava na direção de Deus? Porque ela escolheu Deus como seu Deus. Ela disse para Noemi: o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, eu estou me convertendo a ele. E Boaz faz esse comentário. Boaz diz assim: olha, minha filha, foi muito lindo a decisão que você tomou de vir para o meio de um povo que você não conhece, de vir para o meio de um povo que serve a um Deus que você nunca se viu, mas agora você está se vindo, né? Mais ou menos assim. Capítulo número 3, mais uma vez, eu vejo Boaz um homem respeitador. A Bíblia diz que Noemi falou para Ruth: Ruth, amanhã você vai ao campo, vai colher. Olha onde Boaz vai deitar. Quando Boaz deitar no meio dos homens lá, vai escondida e deita no pé de Boaz. E ele sabe o que ele vai fazer. Olha só, que sabedoria tremenda. E Ruth vai, deita no pé de Boaz. Enfim, senão vai ficar muito longo. Eu, sendo você, eu não perderia. Lê o livro de Ruth, o livro, os 4 capítulos de uma vez só, de uma sentada só. Você não vai durar 20 minutos para ler esse livro. Vale a pena você ler. Quer o resultado da história? Ruth casa-se com Boaz. Coisa linda, coisa linda. Ruth casa com Boaz, tem um filho chamado Obed. Sabe quem foi Obed? Obed foi vô do rei Davi, do grande rei Davi. É assim que Deus trabalha. Tem um hino que diz assim: é assim que Deus trabalha, acredita quem tem fé. Capítulo 4 finaliza lá, dizendo essas palavras que eu acabei de dizer. Ela gera a Obed, que foi pai de Jessé, pai do rei, ou do grande rei Davi. Terminando aí o livro de Ruth, em uma sentada só. Vale a pena você ler o livro de Ruth. Se você não chorar, precisa fazer igual a Ruth, se converter a esse Deus poderoso. Finaliza aí agora no livro de Lucas, capítulo número 8, versículo de número 25. Jesus, ele encontra-se sendo abençoado pelos ministérios femininos. O ministério feminino tem sido uma bênção desde a época do Antigo Testamento até os dias de hoje. Deus sempre tem usado e honrado essas mulheres de fé, essas mulheres de amor que, sem medir esforços, elas comprometem-se com a obra de Deus. Aqui nós vemos o nome de uma mulher chamada Maria Madalena, Maria de Magdala, alguns chamam. E alguns chegam a dizer aqui para nós que Maria era uma mulher muito rica, sabia? E alguns dizem que ela era a prostituta, mas a Bíblia não diz que era ela a prostituta. A Bíblia diz que dela Jesus expulsou 7 demônios. Dizem aí que ela, Maria de Magdala, ou Maria Madalena, era uma mulher rica, da alta sociedade. Mas se ela fosse prostituta, não sei, né? Aí é com ela, lá na eternidade a gente vai ver lá, né? Mas ela sustentava Jesus. E tem o nome de uma outra mulher aqui que eu achei lindo. Joana, que era esposa de Cusa. Cusa era um homem que era o administrador, o contador lá do rei Herodes. E outras mulheres ajudavam Jesus no seu ministério. Patrocinavam, pagavam, contribuíam, ofertavam. Isso é bênção. Em seguida, Jesus conta aí a parábola do solo, o semeador, da semente. E a Bíblia diz que enquanto um semeador saiu a semear, semeou parte da semente caiu entre os caminhos, as árvores do céu cresceram, outras partes caíram lá os pedregais, não havia terra profunda e rapidamente morreu. Outras partes cresceram, mas os espinhos cresceram e surgiram. E outra parte caiu na terra, essa deu a 100 por 1, 60 por 1. Aí os discípulos ficaram sem entender. Meu velho pai, que sofreu, fez tanto esforço, derramou suor do rosto para poder me criar. Hoje está velho,
está de cabeça branquinha, não vou lhe deixar sozinho. Não tenha medo, meu pai. Pobre velhinho, hoje vive desprezado e se sente tão cansado, sem poder mais trabalhar. Filho distante, nem sequer manda o dinheiro, e o velho sem companheiro, sem poder se alimentar. Filho adoece, o pai não quer ver gemendo, mesmo de noite ou chovendo, procura um jeito pra dar. Quando melhora, se esquece, vão embora. Muitos deles nem se lembram que fez o papai chorar. Pobre velhinho, hoje vive desprezado e se sente tão cansado, sem poder mais trabalhar. Filho distante, nem sequer manda dinheiro, e o velho sem companheiro, sem poder se alimentar.